Oi, pessoas bonitas, como vocês estão? O que está acontecendo na vida de vocês? Eu tô aqui para contar um pouquinho do que está acontecendo na minha vida. Desculpa se estão escutando barulhos de obra por aí, porque o meu querido vizinho, acho que a reforma dele não vai acabar nunca. Mas enfim, eu tive que passar por mais um procedimento nos meus olhos por causa de uma catarata precoce devido a todo o meu histórico que quem tá assistindo os meus vídeos já conhece. E também por causa do glaucoma que eu desenvolvi desde os meus 13 anos. E aproveitaram, né, já que eu sou uma pessoa traumatizada, aproveitaram que já ia fazer uma cirurgia e fizeram outro procedimento. Então foram 2 procedimentos em uma cirurgia, que foi a implementação de um chip no meu olho direito, por causa do glaucoma, né? Foram implantados 2 chips. E para eu aceitar essa cirurgia da catarata foi muito complicado. Tudo começou porque eu tive que fazer um laser no começo deste ano por causa do glaucoma. Minha pressão estava muito alta, eu já tenho praticamente uma visão monoocular, né? Eu perdi 80% da minha visão do olho esquerdo, então meu médico é todo cuidadoso com o meu olho direito. E, enfim, então, quando eu fiz esse laser por causa do glaucoma no começo do ano, já existia uma catarata, mas ela não estava a nível de ser operada, enfim, mas o laser acelerou esse processo que já existia. E eu me recusava a entrar no centro cirúrgico, quando até o médico, quando chegava a mencionar, né, eu ficava muito alterada, eu não aceitava conversar sobre isso, eu não aceitava fazer a cirurgia e pra mim eu nunca faria essa cirurgia, né. O que mudou? Não sei. Sinceramente eu não sei. Enfim, acho que todo o meu desenvolvimento, né, de maturidade, tudo aquilo que eu tô construindo esse ano, através da terapia, através de livros, enfim, de coisas que eu tenho buscado, me proporcionou uma maturidade para enfrentar mais essa cirurgia. Pregações também lives assim interessantes que eu tenho visto, enfim, acabaram me proporcionando estrutura para enfrentar essa cirurgia. E ela aconteceu agora, dia 2 de dezembro, e a minha visão, né, estava bem ruim, estava muito, muito ruim. E agora ela tá embaçada, mas eu tô vendo coisas que antes eu não via, tipo, tem umas cicatrizes aqui, eu já consigo ver, marca de espinha, enfim, coisas que antes eu não conseguia ver, fora, enfim, outras coisas, mas eu tô vendo, tipo, borrado, então meio que ficou elas por enquanto, né? Segundo os médicos, segundo os médicos não, segundo o meu médico, que por sinal só pode, sério, melhor médico que existe, não tem como, principalmente por me aturar os meus traumas, enfim, ele não existe, sério, melhor médico da vida inteira. E então ele falou que é de 2 a 3 semanas pra todo esse embaçamento, né, sair. Mas nesse processo e pessoas, né, que ou vinham orar por mim ou me dar alguma palavra, alguma coisa assim, sempre me falava, tipo, porque Deus tem um propósito na sua vida, tudo isso acontece porque Deus tem um propósito na sua vida. E isso me deixava muito mal, eu me sentia tipo um peão num tabuleiro de xadrez, eu era uma peça no jogo que Deus tinha bolado. Então eu tava com os pensamentos de que
ele era muito mesquinho, assim, muito, sabe, tipo, muito egoísta, de ser um ser atemporal e sabendo de tudo que eu ia passar, de todo o sofrimento que eu ia viver, ele mesmo assim me escolheu me trazer à Terra, me trazer à vida, para que eu pudesse, enfim, fazer algo por ele. Com a minha história de vida, eu pudesse fazer algo por ele. Então era esse pensamento que eu estava tendo. E era um pensamento que me deixava muito mal, afinal de contas, quem tá passando, né, por uma dor emocional, dor física, principalmente por causa de uma enfermidade, se ela perde a fé, a esperança, o que resta para essa pessoa? Não resta mais nada. Então, esse é um pensamento muito, muito tóxico. Não desejo para ninguém, mas se por acaso você já teve esse tipo de pensamento, você está enfrentando uma enfermidade, isso já te ocorreu de alguma forma, que Deus é um ser egoísta, que, enfim, ele te trouxe para a Terra para sofrer, ou até mesmo pessoas que passaram por traumas muito grandes e que questionam, enfim, a bondade de Deus ou a sua própria soberania, né? Como eu já fiz e estava fazendo de novo. Então eu tava nesse ciclo mental, assim, muito tóxico e difícil pra mim. Como eu disse, né? Uma pessoa que tá enfrentando uma enfermidade, que tá enfrentando uma dor emocional, que tá enfrentando alguma dificuldade, se ela perde a fé, se ela perde a esperança, não resta nada pra essa pessoa. Porque o sofrimento dela já é muito grande. E o meu sofrimento era muito grande. E, enfim. E Deus, assim, começou a ministrar muito no meu coração sobre o meu nascimento, sobre a minha existência, porque os meus pensamentos eram de, sabe, aquela coisa bem Jó mesmo, sabe? Maldita a hora que a minha mãe me teve. Então eram esse tipo de pensamento. E aí ele começou a ministrar muito no meu coração quando vinha esse tipo de pensamento sobre 1 Coríntios 13. E para quem não sabe o que diz nesse versículo, eu vou ler uma versão que era especificamente, eu procurei essa versão porque era exatamente dessa forma que vinha nos meus pensamentos, né? Esse caderninho aqui eu chamo de Revelações de Letícia. Toda frase, todo versículo, tudo aquilo que de alguma forma mexe comigo, tá escrito aqui. Então eu vou abrir na parte que eu anotei, né? O que tá escrito em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, assim, essa parte aqui, não procura seus próprios interesses, caiu por terra, né? Esses pensamentos que eu tava tendo de que Deus é um ser egoísta, porque afinal de contas a definição de amor, a existência de amor, tudo que a gente sabe sobre o amor é porque é Ele é essa palavra. Então, isso era uma certeza muito forte no meu coração. Então, quando me veio esse versículo, eu entendi claramente que estava falando sobre o caráter de Deus, que ele não procura seus próprios interesses. Então, eu não era
E eu não sou uma peça no jogo de xadrez de Deus. Eu não sou usada por Deus. E, enfim, então isso gerou... começou, na verdade, a mudar toda uma estrutura de pensamento que eu tinha até mesmo sobre o meu nascimento, né? A minha existência. E isso me trouxe esperança, isso me trouxe a fé, que, como eu disse, uma pessoa em sofrimento, se ela perde essas duas coisas, ela perde completamente o sentido de viver. Ela perde completamente a vontade de estar viva. E, enfim. E aí eu lembrei também de outro versículo que está anotado aqui nesse meu caderninho, porque ele mexe muito comigo, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para as nações. Então, assim, tá falando sobre o profeta Jeremias. E a história dele é uma história bem solitária. Mas esse versículo aqui tá falando também de um momento que Jeremias, ele questionou a própria origem do nascimento, o porquê do nascimento dele, né? E esse versículo aqui mostra claramente o olhar de Deus e o cuidado de Deus sobre a vida de Jeremias, e eu também coloquei na minha vida. Então, eu não sei porque todas essas coisas aconteceram comigo, porque todas essas enfermidades, porque todos esses processos extremamente dolorosos que eu tive que passar. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho algumas. E também, hoje em dia, isso não é mais uma questão pra mim, ter todas as respostas. Mas o que eu quero passar enfim, me expressar pra você mesmo, né, que tá passando se identificou com o que eu acabei de dizer, que você possa meditar principalmente em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que tá falando sobre esse amor, que ele não procura seus próprios interesses, ele abomina a injustiça, mas ele vive em verdade. Então esse é o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esse é o caráter de Deus, esse é o caráter que a gente vê em Jesus, em todos os momentos que ele interage com as pessoas. E se firma nisso. Eu não sei que tipo de pensamento tá roubando a sua esperança e a sua fé, mas eu deixo esses dois versículos. O segundo eu acho que eu não falei a referência, mas é Jeremias 1:7. Então, medita nesses versículos. Sugiro também que você pegue um caderninho e peça mesmo para Deus te revelar aquilo que a sua mente precisa ler e reler, para que haja fé no seu coração, para que haja esperança no seu coração e que a vida ela possa ser colorida, ela possa, enfim, te trazer esperança mesmo. Porque realmente a gente tá... por mais que você não esteja ou nunca passou por uma enfermidade, ou, enfim, nunca passou por um momento muito difícil, eu acho que o ano de 2020 foi um ano difícil para todo mundo em vários sentidos. Então, se em algum momento você teve esse tipo de pensamento, você rejeitou o momento do seu nascimento, você não quis que a sua existência existisse,
que você possa estar meditando nesses versículos mesmo, que possa estar havendo fé no seu coração, que possa estar havendo esperança no seu coração. E se a gente parar para pensar mesmo, a gente vai ver que tem muitos motivos para ser grato. Então é só um pouquinho do que eu tô vivendo. Eu ainda estou em processo. Essa é uma desconstrução mental e uma reconstrução de novos pensamentos. Tirar uma cosmovisão errada, tirar toda a minha circunstância, tirar tudo aquilo que eu vivi, tirar tudo aquilo que eu vejo para aquilo que realmente Deus está vendo, para aquilo que realmente Deus enxerga, a forma como Ele é, o caráter dele. Então eu tô em processo, eu posso ter muitas recaídas, mas enfim, pelo menos tem um registro aqui de quando a coisa apertar, eu vou lá e preciso de uma dose de coragem, uma dose de fé, uma dose de esperança. Então é isso, até a próxima. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal. Ai, gente, tô muito blogueira, né? Então é isso, gente, até a próxima.